Minas Brasil Notícias, oferecimento Lu Estética, agora com Striote, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lu Estética, 3671-4558. E hoje, na quarta reportagem da série Traços de Paracatu, você verá o acervo que abriga os processos criminais mais antigos em nosso município. O acervo municipal abriga processos judiciais do século XVIII em Paracatu. Processos pertencentes ainda ao Tribunal Eclesiástico. Nós temos duas fontes principais de processos criminais. Os mais do século XIX e século XX se encontram no chamado Fundo do Poder Judiciário, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E no caso dessa sala aqui, do acervo municipal, nós temos os crimes aí do século XVIII, mais ou menos em torno de 1737, se estendendo até 1788, né? Mais ou menos nesse período. Os crimes, no caso do século XVIII, eles estão ali sob a tutela, digamos assim, do chamado Tribunal Eclesiástico, né, que atuava aqui no Arraial de Paracatu naquele século. Então nós vamos ter aí diversos tipos de crime, crimes contra a pessoa, né, crimes de falso juramento, crimes de estupro, crimes de defloramento, bem amplo, né, o que a gente percebe com base nos documentos, né, nos manuscritos. Entre os crimes mais antigos documentados em Paracatu está o caso de um incesto e estupro envolvendo duas jovens que, segundo consta no processo, foram vítimas de estupro cometido por um primo que morava na mesma casa que elas. O crime é datado do ano de 1780. Esse processo crime, ele, no caso, estava sob o acompanhamento da comarca eclesiástica de Santo Antônio da Manga, que, por sua vez, estava subordinada ao Bispado de Pernambuco. Então, o que é que esse documento relata? Ele relata que aquelas duas mulheres estariam envolvidas no incesto com um primo delas. Daí o nome incesto. E que esse mesmo primo delas as estuprava por várias vezes, né? Havia estuprado essas mulheres várias vezes na casa delas, uma vez que ele também, ali como primo, ele residia na mesma habitação e ele também é réu, né? No documento, no processo, ele também é réu, justamente pelo envolvimento e pelo seu ato, né? Ali criminoso com aquelas mulheres. Mas a denúncia, o documento não relata de quem partiu a denúncia. O documento menciona, por exemplo, que esses atos de desonra, né, como se lê no manuscrito, esses atos de desonra aconteciam ali. Os pais das mulheres tinham conhecimento disso, mas até então, segundo relata uma das testemunhas, até então ele não havia feito nada para impedir que isso acontecesse, temendo, né, o rapaz, que era classificado como uma pessoa muito violenta. Carlos, e um fato curioso nesse processo é que as vítimas se tornaram réus nesse processo. Correto.
elas, enquanto denunciadas, né, no processo, elas ali confessam que, por serem pobres e por não terem um conhecimento de que aquilo que estava acontecendo entre elas e o seu primo viesse a levá-las, né, à prisão. Daí que há uma condenação, né, da comarca eclesiástica, né, o reverendíssimo ali o senhor Antônio Joaquim Correia, né? Antônio Joaquim Correia, ele as condena a 8 anos de degredo, ou seja, o exílio no Arraial de São Romão, que hoje é uma cidade do norte de Minas, né? Localizada no norte de Minas. E além disso, cada uma das mulheres deveria ali pagar as custas judiciais em 10 mil réis. Já o outro réu, né, que é o primo delas, em nenhum momento o documento fala sobre a captura dele. Apenas diz que ele também, né, foi condenado, assim, deveria ser preso, mas não cita ali que ele tenha sido em algum momento capturado e que tenha sido preso. Mas as mulheres, elas foram presas aqui no Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu, e quando o réu fosse capturado, elas então seriam trasladadas, né, para o Arraial de São Romão. São documentos que muito servem à pesquisa e para a comodidade, né, tanto da população quanto de outras pessoas, se encontram aqui no arquivo público, preservados, passando por processo de restauro, alguns já em processo de digitalização também, e que aí podem subsidiar estudos muito riquíssimos, como teses de doutorado, dissertações de mestrado e também monografias. E amanhã, na quinta e última reportagem da série Traços de Paracatu, você conhecerá o acervo iconográfico, bibliográfico e documental adquirido do escritor Oliveira Melo e verá fotos da rua Nova República, que hoje é a Avenida Deputado Quintino Vargas. Você não pode perder.